E no Papo do CEO de hoje, conversamos com Eduardo Deboni, diretor da GND Incorporadora, uma referência em construções modulares de alto padrão e que está revolucionando o mercado da construção civil. E no Spin-Off Podcast, tivemos o privilégio de receber dois dos maiores responsáveis pelo compartilhamento de inteligência do Brasil. São eles Luiz Paulo Teixeira, cofundador da Sales Club, e Denis Pena, CEO da Polo Palestrantes. Juntos, eles criaram o podcast Conversas Inspiradoras. Olá, seja muito bem-vindo ao Universo Empreendedor, um programa feito por empreendedores para empreendedores. Estamos falando hoje diretamente aqui da Casa Cor, Santa Catarina. E vamos receber, no dia de hoje, um baita profissional com uma história incrível para compartilhar com a gente, uma história de empreendedorismo, de família. Vai ser um papo sensacional. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Universo Empreendedor e ao Papo do CEO. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Seja bem-vindo. Obrigado. O Eduardo aí, né, à frente de duas empresas aí, de um grupo que preza pela sustentabilidade, que preza pela construção ágil, né? Conta um pouquinho para nós como é que nasceu a história do grupo, das empresas, Eduardo. É uma empresa que nasce familiar, né? Conta pra gente isso daí. Isso é interessante. Eu faço parte da segunda geração das empresas, né? Aqui em Florianópolis eu sou diretor-geral da GND Incorporadora. Ela nasceu aqui em Florianópolis, a matriz dela é aqui, em 2000, então já tem 22 anos aqui em Florianópolis. Talvez já tenham visto alguns empreendimentos, né, da GND Incorporadora. E eu faço parte da Visia Construção Modular, que ela está aqui na Casa Cor, em parceria com a GND, fazendo um pré-lançamento de um empreendimento que a gente vai fazer no Cacupé. Muito interessante, o primeiro empreendimento modular residencial de alto padrão, multifamiliar do Brasil. Então, muito interessante. Florianópolis vai ter a primeira obra desse sentido aí agora nesse próximo ano. Que bacana. Que legal. Acho que a gente vai falar bastante sobre inovação e sobre esse processo modular, que é super legal. Mas eu acho que também é muito importante a gente resgatar um pouquinho dessa história empreendedora da tua família, né? 90% das empresas no Brasil são familiares e é muito bacana ver já uma segunda geração no comando das empresas, enfim. Conta um pouco dessa história pra gente. Isso. É muito interessante porque nós somos de uma cidade do interior, Erechim, assim, que é divisa com Santa Catarina, próxima a Chapecó, Concórdia. E meu pai fundou a empresa, chamava Deboni Engenharia, nosso sobrenome. Nós éramos muito concorrentes até da Cassol. A gente trabalhava muito no Rio Grande do Sul, no norte do Rio Grande do Sul, e muito em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina. Trabalhávamos muito para a Sadia, fazíamos pré-fabricados. A empresa surgiu como pré-fabricados de concreto. Depois foi evoluindo, em 2000 a gente se especializou em construção modular. Então, em 2001 foi feita a primeira obra modular em Criciúma. Nós temos alguns produtos, mas a gente constrói também presídios, né? Então a gente fez o primeiro presídio em 2001. A gente já tinha o nome de Verde, Sistemas Construtivos. Hoje nós estamos completando 120 presídios executados no Brasil inteiro. Então, bacana. A empresa ela é líder nacional na construção de presídios modulares. Então, uma obra que, ao invés de 4 anos, a gente consegue executar em 6 meses a 8 meses. Nossa. Então, a rapidez hoje é muito interessante. Mas essa empresa foi evoluindo e a gente também diversificou um pouco para a incorporação. Nós criamos, eu e meus irmãos, né, o Giovanni, o Leonardo e eu, Eduardo, a incorporadora GND, aqui em Florianópolis, para diversificar um pouquinho. Então a gente trabalha com uma empresa que é a Visia, mais focada no módulo, na construção modular volumétrica, né, que se chama, que é mais indústria, né, pré-fabricados, e a incorporadora GND para executar esse mercado das obras, né? Que bacana isso. E agora, né, com toda essa inovação que vocês trouxeram, quer dizer, trouxeram uma expertise que já vem historicamente na família do processo modular, claro que avançaram, né, nessa tecnologia e agora estão trazendo esse modelo para residência, né, que é inovador. Como é que você está vendo? De alto padrão, né? Ainda padrão, que é um outro desafio. Como é que você está vendo a resposta do mercado? Eu vi que vocês estão expondo o espaço de vocês aqui, tá lindo, né? Realmente é disruptivo, porque quando você fala que aquele espaço ali
é modular, as pessoas falam, nossa, né, não esperam. Como é que o mercado está respondendo a isso? Até vale a pena agradecer também a Casa Cor pela oportunidade, né, de estar aqui, e os arquitetos da VK, o Lucas e a Chara. Nós estamos numa parceria com eles ali, montamos o espaço deles. Hoje se chama Espaço Passeio do Mar, que vai ser o empreendimento lá no Cacupé. Cacupé. E a VK ela vai ser um dos escritórios de interiores, né, do empreendimento. Então, bem interessante. Mas a questão modular, assim, no residencial, ela ainda é nova. Nós trabalhamos há mais de 20 anos com a Visia na construção modular, mas para alguns nichos específicos do mercado. Também escolas, aqui em Florianópolis a gente já fez 5 escolas. Uma a gente inaugurou agora no final do ano passado, que é ali na Pequeno Príncipe, assim, que é a Escola Identidade. Nós temos uma parceria grande com a Escola Dinâmica também, fazendo algumas obras modulares para eles, e a rapidez, isso nesse mercado de escolas principalmente, é interessantíssimo. Tu conseguir construir uma escola em 3 meses e inaugurar ela antes do concorrente é muito interessante. Então, se a obra demorar 1 ano, 2 anos, você vai perder todo esse mercado, esses clientes que estariam pagando ali. Então, daria para até pagar um pouco mais caro um metro quadrado, vamos dizer assim, por uma construção dessa, e tu tem um retorno financeiro. Mas no caso da GND, a gente vai fazer a primeira obra com o nosso grupo multifamiliar de alto padrão. A GND sempre executou empreendimentos boutique aqui em Florianópolis. Nós temos também a GND em Porto Alegre, que é tocada por um irmão meu, o Giovanni. Ele toca lá, é um mercado mais regional, né? Perfeito. Nós também estamos fazendo alguns empreendimentos interessantes, mas aqui... Até pela característica da GND de entender a vocação do local e poder fazer um empreendimento que conversa com a cultura, com o ambiente, com tudo mais. E aqui a GND tem aquele apelo sustentável, né? Isso, na verdade, é mais até da nossa família, do que a gente é, assim, como empreendedores, né? Quando nós reunimos entre os irmãos, ele falou, vamos fazer algo diferente. A GND vai nascer lá em 2000 fazendo diferente, não fazer igual ao mercado, fazer coisas diferentes. Não vamos fazer caixa, vamos fazer ambientes. Isso. Na verdade, vamos fazer módulos agora. Uma caixa. Mas módulos ambientados, né? Vamos pensar assim. Isso, é uma brincadeira. Mas quando surgiu a GND, a gente falou, vamos fazer algo diferente. Então, vamos fazer boutique, assim, fazer empreendimentos boutique, que respeitam o ambiente, o bairro, que faz sentido com sustentabilidade, algo. Sou uma empresa com foco em ser uma empresa boutique, ok, mas como que eu faço essa boutique conversar com o entorno? Isso. Né? Se comunicar com o que tem ao redor, porque é nisso que a gente acredita como o futuro da própria humanidade. Você está num ambiente em que você pode passar a sua vida toda lá e ser muito prazeroso. Voltar ao conceito de ter as amizades, voltar ao conceito de ter a conexão. Eu acho que isso faz sentido. Faz sentido. E nada mais, vou dar outro exemplo, esse empreendimento Irupá, né, da Praia Mole. Nós estamos apoiando o surf, eventos de surf na comunidade. A obra começou agora, está no início, a gente está eventos esportivos, porque eu também, não sei se você, mas eu fui atleta olímpico, representei Florianópolis em Pequim. Qual modalidade? Natação. Então eu sou do interior, mas eu já moro há bastante tempo aqui e tenho uma paixão por Florianópolis. Tenho 2 filhos hoje, casado com minha esposa com 2 filhos que nasceram aqui, então eu optei por Florianópolis. Sim. E sempre a GND, por eu estar no comando aqui, a gente sempre apoia, incentiva culturalmente e a parte do esporte. A gente vê que o esporte também é uma questão de educação, principalmente para as crianças, né? Então esse empreendimento Irupá, a gente está fazendo várias ações de cultura e de esporte no entorno, sabe? Tá bem interessante. É integrar, né? Tem que ser integrador, tem que fazer parte desse contexto, porque senão você perde o sentido. Você constrói o negócio, mas você não deixa o legado. Isso, verdade. E eu acho que assim, quando a gente é a segunda geração da família frente a um negócio, a gente tem que construir o futuro honrando a história. Com certeza. É uma responsabilidade gigante, né? Não só para quem começou a preparar a próxima geração, mas para a próxima geração que assume, possivelmente preparar uma além, uma terceira, honrando a primeira realmente é um desafio grande, né? Geralmente a empresa familiar ela não passa para a segunda geração, né? Muitas vezes ela não passa, é verdade. Se extingue na primeira geração
E a gente tem que valorizar a primeira geração por abrir esse caminho, mas nós já estamos trilhando caminhos também interessantes que já fazem mais sentido agora no momento, porque a empresa foi fundada em 74, Sim. a gente já tem outros ramos dela também, então é bem interessante dar sequência nisso e tentar manter ela viva para os nossos filhos e, enfim, netos. Sim, preparar ela para o futuro. Isso, né? O futuro a gente não sabe, né? Às vezes o teu sonho é um, do teu filho é outro. Mas ela tem que estar preparada para o futuro. A gente sempre fala que a gente prepara nossas empresas para existirem independente do Engenho da Santa. Isso. Ela tem que estar pronta. É que nem um filho. Né? Fez 18 anos, ele tem que saber se virar. Porque não vai poder depender dos pais para sempre, né? Isso faz todo sentido. E eu acho que você teve uma preparação especial desse ponto de vista, porque quem foi atleta, ainda mais atleta olímpico, eu fui atleta, mas não fui olímpico. Né? Fui atleta profissional, mas não olímpico. Você está falando de um nível de disciplina, de um nível de olhar aos detalhes, de paixão pelo que você abre mão de muita coisa para conquistar o objetivo que você quer. E, poxa, se você foi atleta de natação, você vem honrando uma história de nadadores que o Brasil tem incrível, né? Com certeza. Então, acho que assim, isso tudo te ajudou a preparar bastante nesse sentido, né? E o respeito, assim, para o próximo, né? Respeito também para o adversário, saber isso, né? O esporte, ele educa muito. Sim. Claro que a família educa, a escola educa, mas Sim. o esporte também educa muito. Isso é interessante. Eu sempre penso que quem não aprende com o adversário perde uma oportunidade gigantesca de evoluir. É verdade. Né? Porque acho que as grandes histórias e o ser humano nos esportes, nos negócios e na vida evoluiu com a capacidade de aprender com que o teu adversário não precisa ser inimigo. Ser adversário não quer dizer que é Com inimigo, certeza. né? Eu acho que isso faz bastante sentido. Poxa, papo incrível, né, amor? Incrível. Aí, para nós é sempre um aprendizado, né? A gente sempre fala, é uma delícia ficar batendo esse papo porque a gente aprende muito, né? E eu tenho certeza que sempre quem nos acompanha aqui também tem grandes insights, grandes coisas que pode levar para a vida, né? Transformar aí essa visão incrível, né? Que a família de vocês trouxe para o negócio. Qual que é hoje, né? Olhando para o futuro, o que vocês pretendem com... Qual é o futuro Qual que é o do futuro GND, da GND? Olha, o futuro está aqui. Está aqui ao lado, no espaço, que é trazer e dar continuidade no que a gente sempre pensou. Então, a sustentabilidade hoje, os processos construtivos que eu nasci dentro disso, né? E me criei dentro disso, eu quero dar sequência aqui dentro da GND. Então, a GND ela vai se manter como uma empresa nichada, boutique, mas trazendo sempre, sendo pioneira no mercado em inovações. Que bacana. Então, como eu falo, o futuro está aqui porque a gente está pronto. Está aqui, está pronto, a gente está fazendo esse pré-lançamento, que é ali no Cacopex, se chama Passeio do Mar. Bacana. E convidar vocês para conhecer o público, né? Para conhecer aqui na Casa Cor. Muito interessante. Sensacional. Papo maravilhoso, papo espetacular aqui com o Eduardo. Fiquei sabendo que era atleta olímpico, nem sabia, bom demais. Vai ter mais papo pra gente bater então aqui ainda. Muito bom. Se você ainda não veio conhecer a Casa Cor, venha. Eduardo, privilégio ter você aqui conosco. Foi muito bom. Obrigado por estar conosco no Papo do Senhor. Não, eu que agradeço. É bom falar um pouco da história e poder compartilhar com os outros, né? Interessante. Estou sempre à disposição. Obrigado. É isso aí. E não percam, porque tem muita coisa bacana no programa de hoje ainda. Vem com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Spin-Off, aqui do Universo Empreendedor. E hoje vamos receber duas feras do Universo Empreendedor. Nós amamos compartilhamento de inteligência. Todos os nossos negócios foram criados com base no conceito de compartilhamento de inteligência, iniciando na educação e hoje, né, aqui na comunicação. Então, é um orgulho e uma honra recebê-los aqui hoje, invertendo os papéis, Luiz Paulo Teixeira e Denis Pena. Muito bem, obrigado. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Bom, a gente agradece. Prazer estar aqui batendo papo com vocês, ainda mais desse tema, né? Mas cadê o seu bordão? Bacana. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Bom dia ainda, né? Muito bom dia. Show. E o tema de compartilhar inteligência, né? Porque assim, a gente quando se conheceu, começou a conversar, logo eu e a Sandra identificamos o que a gente tinha em comum, né? A gente tem o privilégio de conviver com grandes mentes.
Isso é um privilégio. É uma sorte. Né? Eu acho que é um privilégio, o reconhecimento do privilégio e da sorte é muito importante para a gente continuar tendo boas conexões, né? Exatamente. E a gente a gente vê de camarote isso e aprende muito. Como é para vocês aí? Eu queria que vocês compartilhassem um pouco. Como é para vocês, também, além de estar perto disso, desse momento tão especial, vocês também são pontes para esse conhecimento. Vocês criam eco desse conhecimento, né? Então, podemos começar com o Denis aí, que, tem a Polo Palestrantes, que é super referência, fora outros negócios que nós vamos falar aqui. Mas conta pra gente, essa sensação de ser a ponte que traz esse conhecimento e compartilha com tanta gente. Eu acho que a palavra principal é essa, privilégio. Eu acho que o ponto é esse. A gente tem uma noção e é engraçado, né? Isso é muito claro dentro do nosso time. O time inteiro sempre comenta do quanto a gente é privilegiado por trabalhar com isso. O nosso slogan lá, né, o conhecimento transforma, e esse é o nosso propósito, nasceu desde o primeiro dia da empresa, e a gente acredita de verdade que o conhecimento transforma a vida das pessoas, que transforma as empresas, que transforma o negócio, transforma famílias, e é um prazer, difícil até de explicar como é bacana a gente poder trabalhar com isso, de estar levando conhecimento, ser a ponte, ser a ponte para levar esse conhecimento para as pessoas e ao mesmo tempo ter convivência com mentes incríveis do nosso lado. Então é maravilhoso, né? E ganhar dinheiro com isso ainda. Sensacional. É aquela história, né? Faria de graça. Faria de graça. Não. Eu quero saber disso. Mas eu faria. Né? Porque depois na mesa da negociação fala assim. Aí eu falei com o Denis, ele falou que fazia de graça. E aí depois ele cobra de mim. Pague os boletos, Luiz. Mas eu diria a vocês, assim, eu queria trazer a alusão de 3 pontos. A primeira é do afeto e do amor, sem demagogia ou abraçar árvore. Eu tenho o privilégio de trabalhar com docência, com educação. Tenho o privilégio de ser pai e tenho o privilégio de conectar pessoas. O que há de semelhante nisso tudo? Um pai, uma mãe, quando tem seus filhos, passa a enxergar a felicidade, o acerto, o êxito por meio da vida dos seus filhos. Um professor dentro de uma sala ou dentro de casa, quando ele estuda e leva o conhecimento para os alunos, aquilo não é só uma questão de empregabilidade, aquilo é um ofício e, mais uma vez, um amor, de forma que você enxerga a felicidade através do sucesso dos seus alunos. E quando eu digo sorte, privilégio, eu e o Denis, né, nós nos conhecemos há não tanto tempo, mas houve uma identificação rápida. Intenso. Amigos de infância que se conheceram. É quase isso, mas a gente percebe que a nossa profissão, seja ela pela educação, pelos nossos negócios, trouxe a surpresa da transformação na vida das pessoas que recebem os nossos serviços. Ou a transformação, inclusive, dos palestrantes e dos professores que não se enxergavam nessa posição antes. Sim. E isso é muito maior do que um êxito de uma venda, de uma vitória, e passa a ser transformador. Eu tenho até um amigo que fala que isso é uma cachaça. A gente começa a não quer parar nunca mais. E que bom, porque a balança da vida, a gente está sempre devendo. A gente recebe mais do que merece, às vezes, e recebeu mais que doou. Isso traz pra gente, na missão nossa, uma vontade de fazer mais pelas pessoas e inspirar, inclusive, os nossos pares, nossos sucessores, nossos amigos, a fazerem mais pro mundo, porque essa é uma missão que é gratificante e é valiosa para o desenvolvimento do mundo que a gente vive e que os nossos filhos viverão. Sim. Espetacular. Quando você estava falando, Luiz, e eu estava pensando exatamente nisso, né? Quando nós criamos o Universo Empreendedor, foi exatamente olhando, ok, o que tanto nós já passamos na vida, o que tanto a gente já aprendeu, né? Já errou, já fracassou, e o quanto a gente pode ainda contribuir para que mais pessoas não tenham esse mesmo problema, não passem por essa mesma coisa. E quando a gente fala de compartilhamento de inteligência, muitas vezes as pessoas ficam pensando, uau, né, o QI, tenho que ser PhD em Harvard, eu tenho que ser, sei lá, né? E não, a inteligência eu acho que essa conexão, né, da mente, do que você viveu, da tua experiência, do coração, do impacto que você quer gerar, né? E aí, às vezes, e eu tenho certeza que vocês devem passar por isso, quando você pega uma pessoa e fala, cara,
essa pessoa ela pode ser um palestrante. E a pessoa fala, cara, eu não. E aí, mas Essa meu Deus, história você tem que ecoar, né? Nossa, essa história tem que ecoar. Precisa ser, né? Às vezes a peça precisa ser. Né? E aí, eu sempre falo, né? As pessoas dizem, ai, mas eu travo pra falar. Eu falo, tá, sabe por que você trava pra falar? Porque você tá olhando pra você. Para de olhar pra você e passa a olhar pra mensagem, o impacto que você quer gerar no mundo. Pode ter certeza que os convites para professor e palestrante que a gente faz, não é porque a gente quer mais um negócio ou mais um vetor de venda. É porque assim, cara, que eu tô te ouvindo... Essa mensagem precisa chegar. Tão boa, que ela não pode ficar só aqui. É isso. Ela precisa ir pro mundo. Cara, Então é um ardor, é uma necessidade que a gente fala, eu preciso ajudar a viabilizar isso. Então, acho ser que essa ponte, né? Ser essa ponte. Exatamente. E não, a gente não precisa da assinatura, fui eu que fiz. Não, Só faz. Simplesmente tem que acontecer. Acho que é isso. Eu lembro, contando um exemplo disso, eu lembro que quando o Rick Chester surgiu, ele fez um evento e ele era completamente desconhecido, não trabalhava no meio de palestras ainda. E um grande amigo em comum nosso, John Kepler, estava nesse evento. John Kepler é parceiraço. Parceirão. Ele pegou e me ligou e falou, Denis, você conhece o Rick Chester? E eu nunca tinha visto. Faz alguns anos, obviamente, isso. Eu falei, não. Ele falou, cara, procura o vídeo dele, aquele vídeo da água dele, já tinha viralizado, mas eu não tinha visto ainda. Ele falou, acabei de ver um evento aqui e esse cara é muito bom. Aí eu fui ver, adorei os vídeos. Falei com ele, conversei assim, meia hora com o Rick, eu falei, cara, essa mensagem, exatamente o que o Luiz falou, essa mensagem precisa chegar. Passou uns dias, ele fechou um contrato com a Buzz, que é a editora, tal, que tem o livro dele e tal, e que é uma baita agência, uma baita editora e tal, e que levou a mensagem, que funcionou isso. E do nosso lado, a gente comemorando pra caramba, porque o que o Luiz falou, não interessa, não é sobre mim, não é sobre, tem que fazer comigo ou funcionar comigo, não. A Às mensagem vezes tem que né? chegar. E é lógico, a gente é super parceiro deles, a gente ajuda também a divulgar isso, mas o fato dele estar, de repente, numa outra editora, uma outra agência, não quer dizer nada. Sim. A mensagem precisa continuar chegando, né? Não é assim, o conhecimento transforma, desde que seja comigo, seja através de mim, ou gera uma receita. O conhecimento tem que transformar, ponto. Nós temos uma grande amiga que é campeã mundial de oratória, a Lena Souza, né, palestrante e tal, e ela fala uma frase que eu sou apaixonado, a Sandra, inclusive, é a mentora de negócios dela, e eu sou apaixonado por essa frase. Ela fala, a mensagem é mais importante que o mensageiro. Sempre. A mensagem, cara, e aquilo é encantador, porque, na verdade, assim, quando a pessoa, ela faz aquela jornada que é a mais importante da vida, que é aquela de 30 centímetros, entre a sua mente e o seu coração, que é a hora que ela encontra o seu propósito, quando ela consegue trilhar essa jornada, o eco da mensagem, né, ele é muito forte. E daí, quando encontra pessoas que entendem como auxiliar nisso, e vibram, independente do caminho do canal, desde que essa mensagem esteja ecoando, entendeu? A gente vibra, nós somos assim também, o que importa, né, é que realmente impacte a vida de quem merece, né? Das pessoas que participam do evento, de quem lê o teu livro, de quem assiste o podcast ou o vídeo, e tem ali um insight que seja, que ela pegue aquilo e fala, cara, isso faz sentido, eu vou aplicar na minha vida, isso transforma. E isso não tem preço, isso tem valor. Isso a gente não consegue nem mensurar, né? Perfeito. E eu acho assim, quando sai o caminho contrário a isso, né? Você acaba tendo aquele... Às vezes a palestra que... Quando termina uma apresentação, o público tá achando que o palestrante é muito inteligente. Fala, nossa, esse cara é inteligente. Sim. E não é sobre isso, né? É sobre a plateia se sentir mais inteligente. Não é eu achar que o palestrante é inteligente. É isso aí. Isso é exercício de ego, né? Eu quero trabalhar olhando pra mim. Mas não é sobre a gente, dura muito é sobre tempo, o outro. Né, Denis? Quando acontece a via contrária, a gente estava falando nos bastidores sobre networking, né? Sim. E a gente fala que networking é sobre doar. É muito difícil algo perpetuar ou perdurar se não é legítimo. Seja num meio de relacionamento, por exemplo, uma relação abusiva, onde eu só quero sugar, só quero receber, dificilmente um dia você vai ter convites, dificilmente você vai ter um espaço aberto, um caminho, um espaço até para algo não esperado. É a mesma coisa com a plateia. A plateia, ela é o que é. Se você só falar de si mesmo e não entregar algo, você faz uma, mas não faz 10 palestras. Não faz a 10ª. Ontem ainda nós estávamos falando sobre isso, né? Nós demos palestra ontem, aí veio uma pessoa perguntar, e aí, você não fica se cobrando? Era um palestrante, ele falou assim, porque eu toda vez que eu desço do palco, eu acabo me cobrando e sempre achando que eu posso fazer melhor. Eu falei, olha, uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que
quando eu tô lá, a minha conexão com a plateia é tão grande, porque tem o roteiro, você tem a apresentação, mas tem aquilo que você capta do público. Você capta e... É pela linguagem não verbal, né? E é um negócio impressionante, porque tem coisas que às vezes você fala na palestra que não estava no script. Mas quando você está tão conectado com o sensibilidade público... do momento. A sensibilidade. Você está tão conectado com o público que você nem sabe por que você falou aquilo. Mas você desce do palco, vem alguém reto em você e diz assim... Foi pra mim. Uau, era tudo Precisava. que eu precisava ouvir nesse momento. E isso vai transformar a minha vida, vai transformar o meu negócio. Era exatamente isso. Aí você fala, cara, agora eu sei porque eu falei aquilo. Pra quem eu falei? Um cara interessante, É que, isso. uma profissão que a gente pode até fazer uma correlação com essa é o DJ, né? O DJ bom, ele tá preocupado com a pista cheia, É isso não aí. com a música que ele gosta de tocar. É isso aí. É sobre o outro, né? É sempre sobre o outro, né? E a palavra, né? A gente falava muito sobre a contribuição. É eu com você. Não é só da minha parte, né? Quando você tá falando do compartilhamento, é literalmente, é eu com você. Não é eu sozinho. É o quanto eu dou e quanto eu agrego, né? Quanto eu recebo, quanto eu entrego. É sempre essa troca, né? E Às vezes a gente conversa com alguns especialistas, né, amor? O pessoal fala, não, tô aqui pra ajudar. Eu falei, pô, bacana, é uma postura Ok. bacana, mas quando você dá algo pra alguém, que valor tem algo que foi dado? Agora, e se a gente vier aqui pra contribuir é nós, vamos fazer junto, vamos trilhar junto, vamos, sabe? É outra percepção de valor, né? É similar, mas a percepção de valor é diferente. Então a forma como o público, como as pessoas enxergam essa contribuição é completamente distinta. E a gente pode ir muito mais longe. a gente precisa... Como é que você amplia a visão? Eu só amplio a minha visão a partir da visão do outro. E aí, exatamente, onde é que tá esse repertório do outro, né? Onde é que eu encontro? É num podcast, é no network, é aonde estão as mentes que vão associar a quem eu vou me associar, com quem eu tô convivendo, o quanto eu estou me expandindo, né? É literalmente eu estar em ambientes que ajudem a expandir o meu poder de visão. Isso volta no começo da nossa conversa, do nosso privilégio, de nós quatro. Exato. Podemos conviver com tantas pessoas. E por que a hora que a gente senta deita no travesseiro, a gente fica meio agoniado? Mas isso não pode ficar só ali, Não a gente pode tem ter que dividir. Então que bom que tem vocês três aí. Vocês Nós quatro. quatro, Nós né? Três. Possa ter a Quatro. oportunidade de expandir e levar tantas pessoas incríveis para o mundo, né? Acho que é isso. Isso aí. Mensagem maravilhosa, né? A gente costuma dizer, pô, um MBA aqui em alguns minutos. Pô, acho que foi fantástico, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Encontro incrível. Obrigado, Luiz, pela gentileza de estar com a gente. Obrigado, Denis, por estar conosco aqui. Foi um Imagina. privilégio estar com vocês. Amor, te amo. Sempre é bom estar do teu lado, a vida inteira do teu lado. E não percam que vem muita coisa bacana. Esse podcast vai alcançar cada vez mais pessoas para que a gente possa compartilhar cada vez mais inteligência. Posso deixar um recado final que a gente Deve, fez o por exercício? favor. Eu ia até falar isso. Aquele que a gente conversou no final, um exercício bom que a gente faz é: se eu tenho $1 e você tem $1 e a gente troca, você tem quanto? $1. E eu $1. Correto. Se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia e a gente troca, quantas ideias você fica? Uma infinidade, porque né, a gente, dali é a centelha Sim, de irmão. tantas outras, né? Então vamos aproveitar para trocar ideias e conviver que vai dar pena. É isso aí. Espetacular. Denis, Muito bom. deixa sua mensagem aí para Obrigado, agradeço pelo convite, um prazer estar aqui de novo. Poder levar para mais gente ideias e esse conceito de que o conhecimento pode transformar é um prazer, é uma honra. Então, obrigado, só agradecer. Obrigada. Honrados de Luiz. estar aqui. Muito sucesso para vocês. Nós, honrados Pra nós, nós. né? Sucesso para Junto. todos nós. Contem conosco aí. E sigam também aí as mídias, né, dessas pessoas incríveis aqui. Deixa Deixa aí, Conversas Inspiradoras, que é o... Conversas Conversa, que é o projeto que eu faço com o Inspiradoras, Denis aqui. Podcast aí, conversas inspiradoras, que com certeza vão ter muito mais conversas inspiradoras que passaram por esse sofá aqui. Obrigada. Maravilha. Obrigado. Fiquem conosco até o nosso próximo spin-off. Valeu. Valeu. Tchau.